Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja aqui entre nós. Que possamos aí, já no começo desse novo ano, nos reintegrarmos aí. Não sei se vocês são a primeira vez que estão retornando a casa aí após as férias, mas eu sou, né? Então, estou estreando aí em 2019 para mais um ano da nova era, com muita satisfação, muito orgulho, né, de pertencer a essa casa, tantos anos já, desde 96, faz tempo, né? Passando aí de 20 anos já, vou ganhar até medalhinha, estou com o bônus hora, como fala o Luiz aí, bem cheio o cartão de ponto lá, né? Tô nada, tem muito o que fazer ainda, né? Na verdade, assim, né, é muito gratificante para a gente participar, né, da casa, participar de um trabalho como esse, justamente porque a gente pensa sempre, né, quando a gente inicia um trabalho espiritual, de que a gente é que vai ajudar os outros. Esse é o grande engano, né, porque na verdade a gente está só se ajudando, a gente acaba sempre se ajudando, porque quem mais presta atenção no tema é o palestrante, porque ele tem que preparar, ele tem que estudar, ele tem que pensar o que ele vai falar, e automaticamente a gente fica ali e decora, né, a palestra muito bem decorada para a gente falar, ver os pontos que a gente tem que ressaltar, e isso normalmente, né, eu acho que até por conta do plano espiritual mesmo, gosta de nos colocar alguns testes, muitas das coisas que nós ensaiamos para falar à noite se manifestam durante o dia, né, como exemplificação daquilo que a gente vai falar, para ver se realmente a gente aprendeu o conteúdo, né? E aí é que a gente às vezes erra, e aí a gente fala, puxa, mas eu vou falar disso à noite, e eu fiz equivocado agora, preciso repensar, né? Então, sempre a gente é auxiliado nesse entendimento quando a gente se propõe, né, a explanar um tema, a falar alguma coisa sobre isso. Então, é motivo de orgulho para mim pertencer à casa, é motivo de orgulho ter a oportunidade que o plano espiritual me dá, né, de, se Deus quiser, ficar aí mais um ano, né, tentando passar um pouquinho sobre diversos temas, mas muito mais, às vezes, ligado ao que Jesus falou, apesar de hoje a gente vai estar falando um pouquinho de renovação e fé, justamente por conta desse ano que se inicia, né? Como é que vai ser essa reflexão, né, que a gente tem que fazer? Como é que vai ser esse ano para nós? Como é que vai ser 2019? Para nós, não é esperar lá dos outros, nem de político, nem dos religiosos, nem muito menos às vezes do plano espiritual. Como é que vai ser a nossa postura? Por isso que eu usei essas duas fotinhos aqui do slide. A gente está otimista em relação a nós para esse ano, ou a gente está já começando o ano com aquela cara da mocinha ali? Ai, meu Deus, mais um ano, mais um ano. Então essa é a reflexão que a gente vai fazer hoje. Mas antes a gente tem que entrar em sintonia, né, com os amigos espirituais, que é muito importante para a gente entender o tema, né, e para a gente conseguir depois aí colocá-lo em prática também. A Luísa vai me ajudar a fazer a prece de abertura e todos nós vamos acompanhá-la mentalmente, por favor. Vamos então unir os nossos pensamentos, agradecer a Deus, a Jesus, esses mentores amigos, com certeza eles estão a posto, auxiliando, para que se faça possível. Abençoe nosso expositor, que ele possa ser feliz no que ele vai expor, e nós colocarmos em prática no nosso tempo. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um ano de vida. Pai amigo, fazer que nós possamos ser melhores, mais tolerantes, mais compreensivos, Senhor Jesus, para que realmente possamos fazer o que todo ano a gente se propôs a fazer. Neste período, nós te agradecemos por ter uma casa como essa, onde nós podemos nos reunir em teu santíssimo nome. Agradecido que nós estamos, e nós te pedimos nessa noite, sempre o teu auxílio, para que nós possamos ser melhores, mais tolerantes, mais compreensivos com a nossa vida e com o nosso próximo. E assim, Senhor Jesus, agradecido que nós estamos, nós pedimos a permissão, Senhor, para iniciarmos os trabalhos dessa vida. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.
Eu ia usar o microfone, mas não sei por que não funcionou, porque a gente está gravando. Espero que esteja bom o som aí. Se tiver, puder me dar um likezinho aí, a gente agradece para testar, né? Porque apesar do celular estar com o microfone melhor agora, eu queria ter usado o som ali para ficar mais nítido aí para eles. Como fica tudo aqui na frente? Tem um pouquinho a gente. Então, né, a gente vai agora falar um pouquinho sobre o que a gente costuma prometer, né? Então esse memezinho aí que a gente encontra bastante na internet mostra pra gente, né? Será que a gente deve acreditar, né? Será que os outros devem acreditar em nós quando a gente fala que a gente vai fazer tudo de novo que a gente prometeu e nunca fez? Normalmente o que a gente faz no ano novo, não é isso? Faz uma lista, né? O pessoal fala para fazer, né? Chega lá em dezembro, está todo mundo animado para já fazer a lista do que eu vou mudar no ano que vem. Então eu começo lá já no dia 1º de dezembro, torcer para que o ano acabe, né? Tem que acabar rápido. Esse ano não acaba, foi uma droga, né? E não acaba, né? Mas ano que vem tudo vai mudar. Eu vou botar aqui, ó, vou na academia, vou fazer regime, vou parar de fumar, vou, né, ficar menos bravo, ficar menos ansioso, e faz aquela relação inteira. E aí vai chegar. Mais esperto, mas você. Mas eu comecei o regime de verdade, mas já comecei em 2018, não foi em 2019. Muito obrigado. É bom ouvir o reconhecimento, né? O esforço é tão grande, né, de não ficar comendo, então o reconhecimento sempre faz bem. Então, na verdade, a gente promete, faz a lista, vira o ano, e aí quando a gente vê, a gente já está em dezembro de 2019, fazendo de novo a mesma lista, porque a gente não fez nada. E por que será que isso acontece? Por que será que a gente renova as nossas intenções, mas não tem aquela chamada, né, força de vontade para colocar em prática? Na verdade, é em virtude disso daqui. Todo dia é dia de a gente pensar em renovar. E quando a gente coloca uma meta para o dia de hoje, a gente consegue realizar. Quando a gente coloca uma meta para o futuro, distante, longínquo, é porque a gente não está com a intenção de fazer. Na verdade, a gente está somente postergando. Porque quando a gente não fez a lista, a gente falou, amanhã eu vou começar. Era dia 1º de dezembro, né? Vamos supor que a gente começou a pensar nessa lista dia 1º de dezembro. Por que a gente já não começou a mudança no dia 2? Por que precisa virar o ano novo? Para a gente fazer essas mudanças. Por que eu preciso esperar o ritual, né, dos fogos de artifício, de pular 7 ondas, de vestir amarelo, né, para ver se vem o dinheiro, ou vermelhinho, para ver se vem a paixão, que é para a gente começar o processo de mudança? Na verdade, a gente, quando faz isso, a gente já não está intencionado a realizar. E por isso que a gente não faz. Por isso que nada acontece. Então, os amigos espirituais falam para a gente que é dia a dia. Todo dia, quando o sol nasce, quando a gente tem a bênção de acordar pela manhã e abrir os nossos olhos, a gente acorda irritado porque a gente não gosta de acordar cedo, mas é uma bênção acordar todos os dias de manhã, porque a gente tem mais um dia de oportunidade na nossa vida. É o dia que a gente deve implementar aquela mudança. E sem expectativa para o dia seguinte. É hoje, eu vou mudar determinado comportamento, seja ele no aspecto físico, seja ele no aspecto emocional, eu vou mudar ele hoje. Vocês já ouviram falar com certeza lá do Alcoólicos Anônimos, né? Que trata lá as pessoas com dependência de alcoolismo, ou até outros que são os narcóticos anônimos, que tratam as pessoas com dependência química. Qual que é a proposta deles? Por hoje, eu não vou beber. É só por hoje. Ou seja, é um dia de cada vez. Cada dia que eu passo sem aquele comportamento é uma vitória que eu consigo. Não fica muito mais simples a promessa se a gente fizer assim? Fala, hoje eu quero emagrecer, então hoje eu não vou comer, né, 2 pratos de feijoada. Vou comer um só. Já é uma vitória. Hoje eu vou me exercitar um pouco mais, vou caminhar um pouco mais além do que eu costumo caminhar, né? Vou levantar lá, fico muito tempo sentado no escritório, vou levantar, fazer na hora do almoço, ao invés de pegar o carro, vou andar até o restaurante. Então começar a mudar devagarinho, pequenos comportamentos, pequenas apostas, pequenos desafios que a gente vai fazer para a gente, até que esse comportamento se torne uma constante. Se eu fizer ele
diariamente, é muito mais fácil. E eu não vou ter aquela grande decepção, né? Porque frustra a gente. A gente fala, eu vou realizar isso, vou realizar aquilo, e a gente vê que não realizou nada. É muito frustrante, né? E aí a gente se decepciona conosco mesmo e fica nos acusando. A gente fica se acusando de que, né, não conseguiu. Fica triste com a gente mesmo. Então, quando a gente consegue naquele dia, a gente também vai ficar feliz. Então, falando de renovação, basicamente é isso. A proposta para 2019: mudar, escolha. Primeiramente, também não escolham muitos comportamentos, porque o nosso cérebro não é programado para lidar com muitas situações de uma vez só. Ele não aceita, ele acha que aquilo é exagero. Então, escolham um desafiozinho pequeno, simples, e façam ele diariamente. Quando aquele já tiver superado, escolha o segundo. Por isso que Deus é misericordioso, e Ele nos dá não só essa vida, como muitas outras, que é para a gente devagarinho e consertar isso. A gente não vai consertar milênios, podemos dizer assim, né, de pequenos erros em um único ano. Então, devagarinho a gente sempre chega lá. Então, essa é a parte da renovação. Indo um pouquinho mais em frente, né, a gente vai ter a questão que a gente sempre fala referente à fé, né? Renovação com fé. Será que eu realmente tenho fé? A gente aprende dentro da doutrina espírita que Kardec falou para a gente o quê? Que a verdadeira fé é a fé raciocinada. Mas muitos se confundem com isso, né? Muitos se atrapalham com esse conceito, achando que não deve acreditar em nada, a não ser que esteja evidentemente provado. Se assim fosse, né, por mais que Kardec fosse um cientista, um experimentador, ele não teria nem iniciado as suas pesquisas. Que muitas das coisas que os espíritos falaram para ele, ainda não era sequer no tempo dele. Não era possível de ser comprovado cientificamente, como hoje a gente tem comprovações científicas. Então você tem que ter também, através da razão, através do entendimento, através da filosofia, como ele sempre usava, do encadeamento de ideias, do encadeamento da lógica, né, chegar também ao seu princípio de fé. Então muitas pessoas colocam a fé indo para um lado, a razão indo para o outro, dizendo que eu não posso ser um cientista se eu tiver fé, que eu não posso ser uma pessoa, por exemplo, da medicina se eu tiver fé. Ou eu acredito na medicina, ou eu acredito na fé. Por que não, como mostra a placa ali, os dois juntos? Por que a ciência e a fé, né, e a razão não podem caminhar no mesmo segmento, na mesma proposta? E é isso que normalmente ocorre quando a gente passa a entender os mecanismos da natureza. Quando a doutrina espírita é estudada a fundo, que a gente conhece as obras básicas, conhece, né, o livro dos Espíritos, conhece o livro dos Médiuns, conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, nós começamos a formar na nossa mente uma diferença de entendimento em relação a tudo que a gente observa dentro do nosso mundo, dentro da nossa vida. Fica muito mais fácil aliar a razão e a fé, porque eu passo a ter fé e eu passo a conseguir observar que aquela fé que eu tinha faz sentido, está realmente acontecendo. Quando a gente fala também em razão e fé, né, é a gente entender, como é que fala nesse outro slide aqui, né, que ter a certeza de que Deus está no controle de tudo, abrindo os olhos e o coração das pessoas de boa vontade, né? Então a gente tem, às vezes a gente não vai entender determinadas situações que vão ocorrer na vida da gente. Vão se manifestar situações que ainda estão aquém da nossa total compreensão. Mas o que nos demonstra, né, todo o estudo que a gente tem sobre a doutrina espírita, todo o estudo que Kardec fez e que a gente faz em diversos outros autores, que nós temos tudo debaixo, né, da onisciência, da onipresença de Deus. Então nada está solto, nada está à revelia, né, e que Deus quer, né, o bem nosso, que somos filhos de Deus. E se nós não estamos entendendo agora, temos que ter a confiança de que aquilo que está se processando conosco é o melhor para nós, mesmo que a gente não veja assim,
mesmo que a gente não entenda assim. Algo a gente tem que aprender, e por isso nós estamos vivenciando aquilo. Por isso aquilo está se manifestando na nossa vida. Então, esta também é a confiança na bondade divina. Jesus falou o que para a gente? Qual é o pai, né, daqui da terra, nós que somos pais, que tem filhos, que o filho lhe pede um pão e o pai entrega uma pedra. Que o filho lhe pede um peixe e o pai lhe entrega uma serpente. Ou seja, completa Jesus, se nós, que somos imperfeitos, fazemos isso para os nossos filhos, né, os humanos fazem isso para os seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus fará por vocês. Será que a gente está pedindo pão e Deus está dando pedra para a gente? Às vezes parece, mas não é. E mesmo que a gente esteja pegando, de certa forma, um pão meio durinho, né, é justamente daquilo que a gente precisa, para valorizar algum aspecto que em outras oportunidades a gente não valorizou, a gente não entendeu, a gente não compreendeu. Mas nunca a gente vai estar sofrendo como punição, nunca Deus vai estar, ou o plano espiritual vai estar judiando, podemos falar assim, da gente. Tudo é sempre para o nosso bem, sempre para o nosso engrandecimento. E quando a gente aprende a lição, automaticamente aquilo sai da nossa vida. Podem reparar, problemas que nós achávamos antes, às vezes, que se manifestaram, que a gente achava que era insolúvel, hoje, se a gente olhar para trás, a gente vê que a gente às vezes nem lembra daquilo que a gente passou, e que foi uma situação difícil, que na época, com certeza, a gente estava completamente atabalhoado, né, como a gente fala, completamente atrapalhado, e hoje a gente olha para trás e fala, nossa, passei, né? E assim vai ser com todas as situações que se manifestarem na nossa vida. E aí, né, a fé nos diz isso, que Deus é bom, né? E os estudos da doutrina espírita nos explicam o porquê de determinada, da maioria das coisas que se manifestam. E nos mostra também que o espírito é eterno, e não é adversidades, pequenas adversidades que a gente enfrenta na vida material, que vão fazer grande diferença sim, nessa nossa caminhada. Hoje é um sofrimento, mas a hora que a gente se liberta do corpo físico e chega ao plano espiritual e dilata o nosso entendimento, o que vai acontecer? Nós vamos entender e vamos, como diz os espíritos, né, vamos rir da nossa situação, vamos achar graça do nosso comportamento perante aqueles desafios, ver que a gente ainda estava infantil, né, que não era exatamente aquilo que a gente pensava. Então essa confiança a gente tem que sempre intensificar. E ter fé, né, não é achar que Deus fará o que eu quero, mas ter certeza que Deus fará por mim tudo o que eu preciso. Muitas pessoas só têm fé quando são atendidas. Então faz lá a sua prece, faz a sua promessa, o seu pedido, e se aquilo não se manifesta, o que acontece? Nada disso funciona, tudo bobagem. Então você tem fé ou você está propondo uma troca? Eu acredito em você se você atender o meu pedido, se manifestar na minha vida aquilo que eu estou querendo. Então você está barganhando com Deus, barganhando com o plano espiritual, né, de uma forma totalmente equivocada. E quem de nós é capaz de afirmar que aquilo que a gente está pedindo é o melhor para nós? Quem de nós é capaz disso? A gente vê, por exemplo, como eu gosto sempre de dar esse exemplo, como a gente educa os nossos filhos. Se o nosso filho está lá com 2, 3 anos, ele pede um machado, porque ele quer brincar do quintal, né, com um machado bem afiado, você vai dar para ele um machado, fala, vai lá filhão, né, 3 aninhos, né, mas cuidado, ó, segura com cuidado, corta tranquilo, não vai se machucar, hein, mas ó, você pediu, o papai é bonzinho, está te dando um machadinho para você brincar. Às vezes o nosso pedido para o plano espiritual e para Deus é similar ao pedido dessa criança que está pedindo um machado para brincar. O plano espiritual sabe que a gente vai se lascar se a gente receber aquilo. Deus, muito mais. Você acha que vão entregar na nossa mão? Por mais que a gente esperneie, se a criança espernear, não vai receber. Se a gente espernear, vai receber? Não, né? Até porque eles querem o nosso bem. E muitas pessoas não entendem
não entendem por que não estão recebendo determinadas coisas, porque seria muito pior se ela recebesse, ou mesmo ela não saberia lidar com aquilo, e cairia em grandes enganos, né, que poderiam prejudicar toda a sua evolução, não só nessa vida, como dificultar nas próximas. E aí Kardec, né, fala para a gente aqui, ó, aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Outro engano que eu vejo às vezes muitos espíritas, né, equivocados pensarem, falam, eu vou me esforçar agora porque eu quero a recompensa na vida futura, com certeza eu vou ter recompensa. Não existe vida futura e não existe agora, é tudo uma coisa só, é tudo uma coisa só. Nós somos o mesmo espírito que estamos aqui encarnados, e depois nós vamos desencarnar, vamos vivenciar a mesma realidade com uma outra roupagem, que é o perispírito, que é um corpo físico um pouco menos grosseiro do que esse, mas ainda é um corpo físico. Não existe lá o plano espiritual, para onde eu vou. A gente brinca falando, eu vou para o plano espiritual. O plano espiritual é aqui. Nós estamos no universo, o universo inteiro e todas as coisas materiais ou semimateriais, como são do plano espiritual, já estamos, nós vamos mudar de frequência. Então, não tem a diferença, né, de quando eu estiver na outra vida que eu vou receber uma recompensa. Kardec fala, quando a gente começa o processo de melhora, a gente já assegura a nossa melhora agora, já começa a melhorar agora, porque também não adianta a gente esperar que tudo vai mudar depois que a gente desencarnar, porque na verdade a desencarnar é a continuidade dessa vida. Se não estava muito bom agora, vai continuar não muito bom. Se a gente não mudar o que está atrapalhando, se a gente não mudar a percepção do que está acontecendo, dos nossos erros, do nosso comportamento mental, da nossa postura, vamos chegar no plano espiritual e vamos ter as mesmas dificuldades que a gente está enfrentando no cotidiano. Podem ter certeza, né? Dificilmente a gente, como costumam falar, está pagando algum karma, né? Não está pagando quase nada. Se tiver, é o mínimo possível. Muitas das dificuldades desta vida são pelos nossos comportamentos nesta vida, nesta atual. São os comportamentos e o jeito que a gente reage às situações que se apresentam para nós. Se a gente reage de uma maneira muito instintiva, a gente vai colher coisas não tão boas. Agora a gente está aqui para quê? Para aprender a lidar com esse nosso lado ainda instintivo, meio animal, que a gente ainda tem de reagir impulsivamente às coisas. A gente está aqui para lidar com isso e aprender a reagir de uma maneira mais intelectual, de uma maneira mais centrada, pensando sobre as atitudes que vai tomar. Quantas coisas a gente poderia ter evitado, quantos dissabores a gente poderia ter evitado, talvez se a gente tivesse pensado um pouquinho mais antes de falar determinada palavra, antes de responder para determinada pessoa de um jeito mais agressivo, antes de tomar uma atitude impulsiva e falar, não quero mais saber de nada disso, vou embora daqui, no emprego, pedir a demissão. Quantas atitudes a gente fez por orgulho, por vaidade, por não aceitar que aquilo está acontecendo com a gente, que a gente poderia ter feito parado, respirado, ponderado e feito as coisas de uma maneira diferente. Eu, quando faço a minha retrospectiva, eu vejo que são muitas. Muitas. Tenho certeza que por falha minha, não estou muito melhor. Por falha única e exclusivamente minha, de orgulho, de vaidade, de não aceitar, de querer as coisas do meu jeito, impor as coisas da minha forma. E todos nós somos assim, todos nós. É uma doencinha que a gente tem, que é esse bendito desse orgulho. Quando a pessoa nos cutuca, a gente reage ainda muito instintivamente. Então, na verdade, essa era a proposta para hoje, a gente repensar, que a gente pode mudar dia a dia, a gente repensar que a gente pode já melhorar nesta vida, que é um dia por vez, que é devagar, não se culpando se não conseguir, uma proposta pequena a cada dia. E a gente vai finalizar agora com um clipe. Eu nem sei se eu posso filmar o clipe aqui, se o Facebook não vai cortar, mas é um clipe do YouTube de uma cantora americana que é a Katy Perry, chama Firework. Eu achei fantástico o clipe, assim, que ela fala que a gente na verdade tem que expressar a nossa luz, deixar os nossos medos e expressar a nossa luz. Mas tem a tradução
né? E aí tem as imagens também, eu vou passar aqui para vocês. Se cortarem depois do Facebook por direitos autorais, paciência, não sei se pode filmar, não sei, não entendo muito bem dessas regras, mas vamos lá. E aí, como que vai ser a nossa 2019? Com fogos de artifício, né? Ou com as bombas apagadas? Com fogo que a gente acende, vai... Não pode, né? Tem que ser igual o pessoal ali, né? Porque o que esse clipe mostra pra gente, né? Todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem os seus medos, todo mundo tem as suas adversidades. Mas a gente tem que enfrentar.
É só se a gente enfrentar isso com coragem, é que os nossos fogos de artifício vão explodir. Todo mundo tem dentro de si essa luz. É só fazer brilhar. Legal? Vamos fazer a nossa meditação então. Obrigado.